seguinte, a gente sabe o que não dá certo, né? A gente sabe o que não dá certo. Agora, o que dá certo também a gente não sabe o que vai dar certo. Mas a gente tem uma análise clara do errado, do que tá dando muito errado, né? Muito errado. Agora, a gente nunca tentou nenhuma outra hipótese. Agora, isso aqui é imprevisível. Pode ser previsível mais ou menos, né? Mais ou menos. Quer ver uma hipótese? Aí também é uma hipótese, né? Da minha cabeça. Se você, por exemplo, estimula uma sociedade a ter homens não machistas desde a escola, por exemplo, pode ser que a gente diminua os crimes sexuais. Pode ser, sim, de fato, né? Os crimes sexuais, porque você começa a olhar a mulher não como um objeto, como uma propriedade sua, que é algo que você possa se apropriar. Entendem isso? Mas quer dizer que a gente pode ter as melhores escolas com educação. Isso é um fator que a gente pode levantar uma bandeira amanhã, como um político, por exemplo, e falar assim, olha, fazer isso dará o resultado aquilo. Só nas ciências exatas a gente pode, né? Na engenharia a galera tá dando a doidada, construindo conhecimentos absolutamente previsíveis e absolutamente construídos metodologicamente que dêem um resultado X, né? A mais A é igual a B, velho. Isso aqui, meu irmão, tem uma fórmula para isso. E aí você reproduz a fórmula, vai dar sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Então, veja, isso aqui é possível nas ciências exatas. Pra gente isso é impossível. É impossível. Então, veja, não é abrir mão de qualquer possibilidade. É primeiro uma análise negativa, né? Que isso aí é o que funda uma análise materialista da sociedade. Abre mão dos negativos primeiro. Vamos partir do Hegel, né? E dizer assim, olha, isso aqui não dá certo. Então, o que dá certo? O importante é saber o que não dá, né? A gente sabe, a gente tem isso na mão. E o que a gente tem? Agora, qualquer outro a gente não tem. A gente tem uma política de encarceramento em massa. A gente não tem uma política de desencarceramento. Então, a gente não sabe se soltar mais gente vai aumentar a criminalidade. A criminalização. Entendem? Mas, assim, tem que corrigir. Entende isso? Quer dizer que vai aumentar, vai diminuir? A gente não sabe, mas a gente não fez também. A gente está colocando gente em verdadeiras masmorras. Aí todo mundo sabe, né? Digita assim, ó, penitenciária brasileira no Google lá, vocês vão ver as coisas mais grotescas, né? Tem a foto clássica esses dias, teve, vou falar comemoração porque é bizarro, né? Mas foi a data de quantos anos? 10? Do Carandiru, né? Do massacre. Quanto tempo foi? 92. 27, 10, ó. Eu tenho 26 anos, eu sou de 92, eu falei, tipo, sem pensar, né? Mas não dá pra chamar isso de comemoração, é evidente, né? Mas enfim, você teve esse marco, e aí tem a foto clássica do preso segurando a Declaração de Direitos Humanos, né? Sabe? Cara, aquilo ali é tipo... Só aquela foto seria suficiente já pra sensibilizar toda a sociedade. Meu Deus, no dia do massacre tem um cara falando assim, velho, olhem isso daqui, cara, sabe? Que isso aqui deveria fundar a nossa sociedade, que é os direitos humanos, né? Pensem nisso aqui. Aí não, é o contrário, né? Massacra os seres humanos. Você massacra uma quantidade de 111 pessoas. Então, o errado a gente tem uma forma muito clara do errado. O certo a gente tem que tentar, né? Testes, hipóteses. Entenderam isso, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Nenhuma dúvida? Então, agora sim, que vocês já são pessoas capazes de dar uma resposta na prova. E aí, novamente, você falou, acrescentar um ponto, que eu sei que isso aqui é um curso preparatório também, né? Só que também eu sei a intenção do curso, que não é formar burocrata. A gente falou isso no início da aula, né? Então, mas eu tentei ali dar uma olhada sobre o que cai na prova, que é interessante, né? Falar assim, isso aqui cai na prova e tal. Me surpreendi com duas coisas. Primeiro, que estava absolutamente alheio ao processo. Eu não sou concurseiro, nem pretendo ser. Então, absolutamente alheio ao processo de concurso público. Sei porque os amigos meus falam, né? Tem amigo concurseiro que fala, a prova foi assim, sabe? Caiu isso, caiu aquilo. Mas eu fui lá procurar os editais da Defensoria Pública e aí deparei que criminologia são duas questões dentro de direito penal, né? Tô errado? É isso mesmo. Então, assim, é uma certa... Tá ali ainda no canto, né? Mas vejam, não estudem isso aqui para simplesmente dar resposta em prova, cara. Estudem para conhecer, cara. Porque criminologia, eu posso falar para vocês com segurança, cara. É a chave decisiva para vocês não serem burocratas do direito penal, cara. Para vocês não escreverem manuais adoidadamente. Daqui na frente vocês vão ser defensores públicos famosos aí, professores, escrevendo manuais para você não chegar na 65ª edição do seu livro. Se chegou nesse número e deu errado, velho. O manual do professor Juarez tem o quê? 8 edições? 10 edições? 12, sei lá. Acho que é 8, cara.
38 edições, velho. O manual do fulano de tal tem 38. Tipo isso, né? Entendeu? Tem um problema nisso, né, cara? Ou seja, um dos maiores criminalistas do Brasil tem 8 manuais. Porque, nitidamente, não está preocupado em fazer manual para vender livro, né? Está preocupado em fazer manual para construir um pensamento crítico. O fulano de tal, que não está preocupado em vender livro, ele está lançando todo ano. O que ele muda? Vem uma lei nova, que é, cardápio, né? Lei nova maluca é o Brasil mesmo, né? Com nós mesmos. Produz lá uma lei nova, uma lei que alterou não sei o que, ele coloca lá, né? Escreve 3 páginas falando assim, não, esse manual é o decisivo, porque tem os comentários da lei nova, o resto é igual. E aí todo mundo compra, né? Porque não, é mais atualizado. Então, entendam? Para vocês não serem essas pessoas, é isso aqui que vocês precisam, cara. E isso dá fundo criminologia, sério, de verdade, cara, de verdade mesmo. Porque, não tô falando por mim, qualquer outro professor vai falar isso, se fosse o Maurício, tá falando a mesma coisa. Assim. Então, entendam isso, cara, e levam a importância disso para construir uma questão de direito penal. Porque senão vocês vão estar, de fato, tratando uma dogmática classificatória. Só isso. Erro de tipo, Eu gosto muito de dogmática, cara. Gosto muito, assim. Mas tem uma limitação muito grande, cara. De uma certa reprodução de uma ideologia. Só isso que a gente está fazendo em termos de direito penal, né? É importante estudar dogmática? Muito importante. É o que a gente tem, né? É a ferramenta que a gente tem de contenção do poder punitivo, né? Não é uma dogmática fundada, crítica, né? Reducionista do arbítrio do Estado, do poder punitivo. Se a gente não tem nem isso, aí, meu Deus do céu, né? A gente já tá, né? Mas então a gente tem que abraçar o que a gente tem e saber muito direito penal, cara. Saber muito dogmática, saber muito. Mas assim, na hora de dar uma resposta na prova, pensem nisso aqui, cara. Porque aquilo ali, sem um conteúdo político, é mera burocracia. Vocês estão só reproduzindo o que está na lei, reproduzindo o que está nas doutrinas, sem crítica nenhuma. Então não vale a pena, cara. Não vale a pena pensar dessa forma. Então criminologia é importante para direito penal, sim. Talvez numa prova objetiva, nem tanto, porque são 2 questões. Então se você errar, se bobear, nem te prejudica, as 2. Mas, ou em contrário, se você acertar, talvez nem te favorece. Mas não se preocupa numa primeira prova, numa segunda prova, tu vai ter a oportunidade de falar sobre isso aqui, cara. E aí é o passo central, que eu não faço a menor ideia quem está na banca, mas tenho certeza, principalmente com relação a esse curso dos defensores que eu conheço aqui em São Paulo, que vai ser absolutamente decisivo. Daí ele vai falar assim, opa, aqui nós temos o padrão de defensor que a gente quer para a Defensoria de São Paulo, assim como na Defensoria Pública do Rio. As outras do país eu não sei, mas o que eu tenho certeza na Defensoria Pública do Rio, um conhecimento sobre criminologia é decisivo. É decisivo na hora de você escrever sobre uma prova de direito penal. Se você não sabe isso, você vai virar um concurseiro como qualquer outro. O concurseiro está fazendo a prova do MP da magistratura, que está dando resposta lá, porque o STJ tem a decisão, aí você critica, né? No MP você tem que criticar bastante lá a magistratura. Na magistratura você tem que endossar muito a posição dos tribunais. Não, porque o STF, que o Barroso deu uma decisão, né? Tem uma frase que ele soltou esses dias aí, cara, como é que foi que ele falou? Que ele dá decisões, enfim, deu decisões aí que são pautadas no bom senso, né? Que só ele é o nosso iluminista. Vamos falar dele agora aqui, dos iluministas, é o Barroso iluminista. Tem a disciplina dele lá na UERJ, né? Ele dá aula lá. Tá. Curioso, nada contra, cara, nem conheço. Também não faço questão de conhecer, mas é engraçado como a academia cria hierarquiza muito também, né? Ele, tem 2 ministros que dão aula lá, o Fux e ele, andando no corredor, parece... Uma vez eu tava sentado ali assim, ó, triste da vida, cansado, cara. Olhei assim pro final do corredor, e aí o corredor da UERJ, não sei se alguém já foi lá, é um corredor mesmo, enorme, vai até o final, assim, né? Muito grande. Aí no final, eu tava aqui assim, ó, quando eu olhei, tava vindo muita gente, cara. Muita gente, assim, tipo, muita gente, aquele negócio andando assim, que sabe aquele mutirão andando no corredor, e o corredor é meio apertado. E andando um grupo de gente vindo na minha direção, eu falei, que doideira, né? Sei lá, tipo, eu acho que tá todo mundo atrasado pra aula, então vindo meio que sei lá o que é que tá acontecendo. Tava acontecendo alguma coisa. Era, tipo, um ministro supremo com um monte de aluno, assim, ó, acompanhando o cara, velho. E tinha aluno que não tava falando nada, tava só ali com a mochilinha dele vindo andando ao lado do cara, tipo, segurança do cara, sabe? E mais o segurança, porque ele anda com segurança também. E assim, os 2, cara, o Fux e ele lá, assim, andando cheio de adoradores, né? Aí os adoradores andando ali do lado. Assim, meu Deus, cara, meu Deus. Sabe? As pessoas estão batendo palma pra isso, cara, numa universidade que você pressupõe que tem um conhecimento crítico, cara.
A gente tá mal, velho. O ensino do direito tá mal, sério. Eu tô estudando metodologia, cara, e assim, eu vi que a gente tá mal mesmo, principalmente em termos de pesquisa. A gente tá mal, cara. Aí você vai, quando vocês passarem no concurso de vocês, forem fazer, quem não, enfim, pretende, né, seguir uma carreira acadêmica aí, vocês vão estudar metodologia, ver o que é pesquisa em direito, no geral, pesquisa em direito. Vocês vão ver o que tá acontecendo. Assim, a gente tá mal, cara. Tá mal, tá mal. E aí você tem isso ainda, né? Pessoas, nossa, é o fulano aqui, né? É o ápice do bom senso, né? Do iluminismo. Bateu a luz, ele é iluminado. Ele anda no corredor, tipo um show, né? Do Rock in Rio, que vem aquela luz, vai acompanhando o cantor, assim, né? Sabe? Que vai acompanhando o cara no palco. É tipo, era isso, cara, a cena. E as pessoas batem palma, falam, nossa, eu quero ser igual a ele, né? Respira, mas é isso. Cara, a sala dele é lotada. A sala do Nilo tem... A sala do Nilo tem o número de alunos da graduação, 6, 7 alunos, né? E é aberta, qualquer um pode escrever, o cara de tributário pode fazer a disciplina. A matéria do Barroso é a sala cheia, lotada. Todo mundo de todos os programas se inscreve na disciplina. A do Fux, curiosamente, não sei como é que funciona isso, gente, estou toda numa parte, que a aula dele foi em Londres esse ano. Você se inscrevia na disciplina, só que a aula era em Londres. Como que aconteceu, eu não sei. Por acaso eu caí lá na linha de processo, porque eu queria fazer uma matéria de processo penal e tal. E aí lá a linha é processo, então é uma matéria que se tem tipo algumas disciplinas de processo penal, mas geralmente é uma grade de processo civil. E aí ele é um professor e tava lá a disciplina assim, ó, em universidade tal em Londres. Eu fiquei pensando, velho, tu tem que ter grana pra ir pra Londres, ficar tipo, deve ser o quê, umas 3 semanas? Aí você cumpre a disciplina, cara. Sabe? Olha só, cadê lá no 11 esse semestre? Tá lá, então, não sei se eles estão lá, se é o semestre inteiro. Eu acho que não, porque ele é ministro, né? Então ele deve estar lá no plenário. Mas assim, a aula foi em Londres, cara. Mas todo mundo pega a disciplina dessa galera, né? A professora Vera, a disciplina de criminologia dela é um pouquinho mais cheia, mas é mais gente de fora do que gente de outras grades, de outras linhas de pesquisa. Como a dele é tipo Constituição, teoria da Constituição, sistemas assim amplos, todo mundo pega e fica lá assim, né, maravilhado, né? É impressionante, cara. Assim, novamente, nada contra o saber do Luiz Barroso, cara. Beleza, deixa o cara lá, sabe, né? Ele sabe, tem as suas limitações, todo mundo tem. Mas assim, você não pode endossar um cara que dá uma decisão como ele dá. Não pode, velho. Não pode, não pode. Isso aí é errado, cara. Pra nós do direito, assim, pra nós advogados. Você não pode endossar um cara que... Você não pode endossar um cara como o Joaquim Barbosa, que falava o que falava da advocacia, né? Da advocacia criminal. Você não pode bater palma pra isso, cara. Você bate palma pra isso daí, meu Deus, né? A defensoria pública nada mais é do que o advogado público, né? Então, assim, é o mesmo lado. A gente está no mesmo grupo, né? A gente está no mesmo time, jogando no mesmo time, contra o avanço do poder punitivo. E aí, se você bate palma pra um cara desse, meu Deus, tá muito errado, né? Enfim, gente, um desabafo. Mas, vamos lá. Bom, vamos fazer um intervalo às 9, tá? Só pra vou cumprir o cronograma aqui. A gente faz um intervalinho de 15 minutos, como falaram, é isso, né? E aí a gente prossegue. Bom, agora a gente vai entrar no pensamento... Professor, eu carreguei as canetas pretas, tá? Porra! Todas? Todas. Pô, moleque, isso é muito bom. Vou passar vergonha. Vou ficar... Não, porra! Pensamento penal iluminista, né? Aqui pô, é a famosa escola clássica. Veja, isso aqui a gente já falou, né? Tem um problema muito grande você adequar todos e colocar dentro de uma categoria de escola, né? Isso aí foi feito naquela ideia que eu falei do Chico Buarque, do Caetano, né? Que assim, é clássico. Tem gente que nem gosta, mas é clássico, né? Então assim, de certa forma você tem um certo respeito àquilo, mas é algo ultrapassado. Porque o bom é o sertanejo universitário. Segundo a juventude aí, né? Estão malucos. Aqui, qual que é a ideia central? A gente está falando de iluminismo, né? E aí a gente tem... Como é que eu vou dizer? Eu vou começar por um discurso chapa branca, que é o que vocês conhecem da escola, né? E assim, depois eu vou dar um discurso também que vocês provavelmente conhecem, né? Eu discuto, de certa forma, crítico desse período, mas o que a gente tem no geral é uma luta pela contenção do poder punitivo, no geral. Arbítrio, né? Quem nunca leu
Quem nunca leu, eu vou falar, quem nunca leu, leiam Foucault, Vigiar e Punir, primeira página ali, Damian, né? Aquele cara que é o cenário mais bárbaro. Quem nunca leu, gente, chega em casa, baixa o PDF, leia, cara, 2 páginas, tem 2 páginas. Então, assim, vale a pena ler a título de conhecimento. Quem nunca leu Vigiar e Punir, leu pelo menos o capítulo do Damian lá, que é o suplício do Damian. Meu Deus do céu, é bizarro, é bizarro. Ali você vê que a humanidade era capaz de qualquer coisa, cara. E assim, qualquer coisa, nada abalava, é capaz de abalar nossas capacidades, né? Enfim, leiam isso. Ali é um retrato, né? Claro que o Foucault dá ali é um retrato, muito caricato, né? Mas é um retrato que acontecia, né? Não é um fato, é fato concreto que aconteceu, um dado histórico. Então, algo que aconteceu, então, o que lutava nesse período do século XVIII é justamente contra um avanço desmedido de um poder monárquico, absolutamente autoritário, absolutamente aleatório, absolutamente... O rei falava, fulano vai ser preso porque, sei lá, fulano, vou aumentar o tributo. E é uma crise, veja, novamente, isso é uma crise que não é uma crise do século XVIII. É uma crise, a história não é linear, né? Mas você tem exatamente isso aqui, né? Não é assim. Nisso aqui, você tem N pessoas, né? Você tem aqui... Você tem Kant, você tem o Rousseau... Você tem todos contratualistas, todo mundo escrevendo, né? Aí você tem obras, por exemplo, que são decisivas, também clássicas, né? O Príncipe do Maquiavel, que já delinea ali uma estrutura de um Estado, né? Monárquico, o príncipe e tal. Mas assim, é uma estrutura de limitação. O Moros, cara. Quem nunca leu Utopia, do Thomas Moros, leiam também, livro fantástico, 150 páginas, cara, vale muito ler, cara. A Utopia do Thomas Moros. E aí, para complementar a Utopia do Thomas Moros, capítulo 26 do Capital, do Marx. Que aí fecha perfeitamente, porque todo o problema que o Moros relata da época, o Marx simplesmente faz a análise econômica daquela época. E é absolutamente fenomenal. Leiam em conjunto, inclusive. Leiam primeiro a Utopia, depois leiam o capítulo 26. Então, veja, isso não é um problema do século XVI, XVII, século XVIII. São problemas que viviam, problemas de abuso e de contenção de limite. Você vê, a primeira pessoa a falar sobre legalidade, Hobbes. Um cara que construiu o modelo do Estado monárquico, né? Mas com limitações, né? Leiam lá, quem não leu, leiam lá, o Cidadão, né? O Leviatã. Você tem ali, ainda que tenha um discurso absolutamente truncado, com um poder teológico muito grande, né? A estrutura do Leviatã, ainda que você tenha um endosamento, uma forma de endossar um poder monárquico centralizado, você tem um poder monárquico centralizado, né? Você tem isso aqui, né? Numa visão completamente deturpada, né? Do contrato social, etc. Mas veja, você tem uma pessoa escrevendo, inclusive, sobre o princípio da legalidade. O monarca está lá no Leviatã, o monarca não pode fazer o que não está previsto. O que não está previsto. E diz mais, a análise sensacional, que uma coisa que ninguém percebe, isso aí, graças ao professor Nilo, foi uma grande coisa que é fundamental, que é isso aqui, ó, o poder do Gládio. Gládio é a espada romana. Aquela espada romana, uma espada bem caricata. Se alguns vocês vão ver a fotinha, uma espada, um modelo de espada romana. Ele fala, o soberano é o único que detém o poder do Gládio. E o Gládio da justiça é o que cai sobre as pessoas que praticam os delitos na sociedade. O poder punitivo. Então o soberano detém um poder punitivo que, na visão do Hobbes, é o poder mais importante de todos os poderes. Então veja, isso está no Leviatã. Ele fala, olha, só o soberano tem isso aqui. O que ele está dizendo? Que uma pessoa não pode exercer o poder do Gládio sobre outra pessoa. Só o soberano pode exercer o poder do Gládio, desde que respeitando o princípio da legalidade. Ali ele não fala o princípio da legalidade, mas tá ali, tá escrito com todas as palavras. Quem quiser eu passo páginas e o capítulo certo lá, mas tenho até anotado isso. Mas veja, a preocupação do Hobbes é voltada justamente num sentido de uma contenção de poder punitivo, de limitação de arbítrio. Claro que aqui a gente está falando de limitação do arbítrio do Estado, mas é de delinear a estrutura do Estado, né? Do Estado moderno, delinear a estrutura do Estado, aqui há atuações e limitações. Aí tem toda uma fantasia do contrato social, né? Que você vai ceder, enfim, aí é fantasia, o contrato social é fantasia. Mas você tem uma construção
Entendem isso? Uma construção de limitação da atuação do Estado. Talvez dando poder até... talvez endossando a figura de um sujeito, de um soberano, né? Monarca, autoritário, né? Isso aí tá ali também. Mas entendam, né? Entendem esse lado? Um lado de você dizer, olha, não é qualquer coisa mais. É só isso daqui. Quem pode punir é só o soberano. Dentro da legalidade, dentro dos limites do que está disposto. Entende? Você pode, inclusive, depor o soberano, né? Outra também sujeito que tem uma análise fantástica, aqui é o Hobbes. Tá no Leviatã, mas não tá no Cidadão. O Poder do Glad, ele fala especificamente sobre isso. Locke. Locke tem a tese central do direito de resistência. Ele vai dizer, o cidadão possui um direito de resistência contra o arbítrio do Estado. Então, se o soberano é um sujeito absolutamente autoritário, e, por exemplo, aí é lógico, né, a construção voltada absolutamente para dentro da proteção da propriedade, ele simplesmente tem o direito de se proteger, o direito de resistência. É a primeira vez que aparece na história, em Locke. Então, veja, aqui a gente está falando do século XVI e século XVII. A gente está nem no século XVIII. Então, isso é a base, né, do pensamento penal iluminista. As coisas não surgem do nada. Né? Ninguém escreve do nada. Né? Ninguém é iluminado, né? Bate a luz assim, aí ele fica, né, toma o conhecimento sobre os problemas do mundo. Né? Não, as pessoas leem outras pessoas. Né? As pessoas vão... Quando o Marx leu e falou sobre a realidade do Moros, ele até cita o Moros. Mas é porque um problema que não é um problema que o Moros relata especificamente da vida dele. É um problema da Europa, no geral. Então ele fala de um problema da Europa, que está no relato do Moros, falando sobre uma sociedade utópica, etc e tal. Mas veja, ali, o que o Marx fez leu só o Moros e falou sobre a crítica. Não, é um problema que era um problema da Europa, que o Marx faz análise econômica desse problema. Né? Entendem? Depois, 3 séculos depois. Então, mas entendam isso, né? A construção do pensamento é assim, com indas e vindas. Né? Aí pensem, né, naquilo que o Zaffaroni fala. Imagina exatamente isso aqui, ó. Como se fosse um rio, né? Que aqui você tem várias intervenções. Não é um rio reto, é um rio como se fosse um rio assim mesmo. Que aí você tem várias curvas e várias interseções e várias contenções e, como eu falei, da mesma forma aqui, que você pode falar, olha, o poder do Glad é limitado, é o mais importante, só possui o soberano. Mas, de certa forma, aqui você não tem uma forma de contenção do arbítrio do soberano como você tem na forma do pensamento iluminista. Completamente diferente, né? Aqui você pode dizer que tem um certo endosamento de um controle central. E é o que de fato, ele constrói. Entendeu? Estou fazendo uma outra análise, uma análise crítica. Há, de fato, uma ideia fantasiosa no contrato social que você atribui a um sujeito todo o poder da sociedade. Como se o fulaninho aqui, ó, e esse ciclaninho aqui, tivesse aderido também. Todo mundo cedeu, né? Parte dos seus direitos ali. Não, assim, tem uma coisa engraçada que eu estava falando aqui antes da aula, que é o seguinte, né? Um recorte só. Um promotor de justiça sempre em júri plenário, o cara promotor de justiça fala assim, não, porque eu represento a sociedade, né? Represento a ordem pública. Cadê a procuração? Revoga essa procuração. Eu não dei, velho. Eu não dei procuração pro cara. Vai falar que representa a sociedade, velho. Eu não dei procuração, então revoga a minha procuração, velho. Sai daqui, porque eu não dei procuração pra um cara desse, velho. Sabe? Sussa essa procuração, faz qualquer tipo de cancelamento permitido no direito civil, né? Revoga, anula, qualquer... Porque eu não dei, né? É esse cara que deu, é esses dois aqui deram. E poder pra um cara aqui, ó. Pra ficar ali. Entendem isso? Assim, então é fantasioso, mas ele passou isso, a ideia e colou. Colou assim, né? Dentro das teses contratualistas. Depois foram só dando aquelas velhas... pequenos ajustes em Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, todos esses preocupados com uma tese central, né? Conter o limite do Estado, impor limites para a atuação na propriedade, né? Na vida, na liberdade das pessoas. Não é mais a Deus dará, não pode ser mais a Deus dará, porque isso tem uma consequência enorme, principalmente para quem? Para aqueles famosos, conhecidos, para a burguesia que ascendia na época. E que imagina só, né? Imagina que é assim, retrato caricato. Não tenha sido assim, né, gente? Mas eu fico pensando, imagina hoje o que é um monte de pessoa, classe média. Você vai falar, por exemplo, em aumento de tributo, né? Aumento de tributação no geral. Meu Deus, cara.
Meu Deus do céu, parece que você tá dando uma facada no cara, né, cara? Nossa, mãe, vai aumentar tributo, a gente paga muito tributo já. Não tem nenhuma mínima conscientização na cabeça dessas pessoas, né? Que tipo assim, olha, o Estado não produz dinheiro, né? Não produz riqueza, principalmente o Estado brasileiro, né? Da forma que é. Então a gente tem a forma de tributar, distribuir renda pela tributação, né? Então você deveria tributar mais quem tem mais, menos quem tem menos, mas é uma forma de distribuição de renda. Mas imagina uma sociedade... Não era assim na época, né, gente? Não era assim, né? Era o contrário, acumulava-se dinheiro para a igreja, acumulava-se dinheiro para o soberano, né? Para o monarca, etc e tal. Mas entendam isso, imagina você chegar numa sociedade em que você não consegue mais crescer e tem um cara que fala assim, olha, meu amigo, hoje o tributo é 10, amanhã é 15, velho. E não me interessa, cara. Mano, tanto que toda a história Robin Hood, né? História clássica aí, um pouquinho antes, né? Não é do século XVIII. Mas, veja, são assim, lendas, histórias, né? Folclores da Europa que justamente passam por esse problema, né? Que é o problema da tributação desmensurada, o problema da tributação aleatória, né? Confisco aleatório. Então, assim, você tem um problema muito grande com isso. Principalmente como você começa a falar de problemas políticos, né? De enfrentamento de uma classe média em ascensão enorme, comerciantes, mercantes, né? E você tem simplesmente aqui, ó, um cara que está aqui, que já tem uma estrutura de poder, né? Já tem judiciário, né? já tem uma estrutura que já não é tão centralizada assim, mas ainda é centralizada na figura do monarca. Você tem uma estrutura que impede essas pessoas aqui de constituir poder. Ponto. Versão clássica da história, né? Essa é a versão clássica da história. Foucault dá outra versão da história, né? Vai dizer, olha, chegou um momento que, por exemplo, e aí tá, é o central no Vigiar e Punir, né? Que o suplício, principalmente em praça pública, teve um descrédito enorme. Enorme, né? As pessoas já começaram a aderir, principalmente pelas crises do antigo regime, e como eu falei, né? São várias e permeiam toda a Europa. Todas essas crises aqui levam um descrédito enorme da punição estatal, do poder centralizado, né? Isso desconstitui poder mesmo, né? Forma a economia de poder do século XVIII ou mudava ou você tinha de fato um rompimento brutal. Então ou você muda a forma de punir, que é a principal forma de gerir a sociedade, sempre foi a punição, o gládio da justiça. Veja o Hobbes. O gládio da justiça é o poder mais importante de todos. O poder da punição é o mais importante. Esse poder, ele não pode passar para outra pessoa. Um cara do século XVI tinha essa visão. Quer saber, o poder punitivo é muito poderoso. Quem está na mão tem que estar na mão da pessoa certa, né? Na visão dele. Mas entendam isso. Aqui você tem um descrédito enorme pelo suplício, pela punição pública e uma certa aderência da população. Aí você tem um retrato clássico do Foucault lá, que é bem clássico, né? Você tem essa passagem lá, que é justamente das pessoas endossarem, baterem palma, né? E para depois as pessoas começarem a ter uma certa pena pela pessoa que está ali sendo suplicada, né? E suplicado não deve ser a palavra, supliciado, né? Enfim, suplicado faz o menor sentido, né? Mas enfim, e você tem uma certa aderência dessas pessoas, da população, né? Começam a abraçar esses sujeitos. Aí tem uns retratos clássicos, dados históricos, né? Que Foucault analisa, das pessoas começarem a alimentar, começarem a tentar soltar, causarem rebeliões, né? No meio das punições públicas, né? E ali, com o tempo também, as punições já não eram as mesmas. Você tinha umas punições, de certa forma, mais leves, que era, enfim, decapitação, né, enforcamento, já não era mais o suplício violento. Você tem uma construção, como eu falei, não é bem linear, não é de toda a Europa também. Quando você entende esse pensamento, e é uma coisa muito difícil de entender, principalmente desses períodos, do século XIII até o século XIX, é você entender as formas de punição, né? Porque elas não são, quando você fala assim, mas o enforcamento, depois passou do enforcamento, não quer dizer que acabou o suplício na Europa inteira. A gente está falando da Europa, né, gente? Veja a dimensão da Europa. Você fala que acabou o suplício, é quase que uma análise histórica. E é impossível para um ser humano. Você tem que estudar o mesmo período em todas as sociedades da Europa, que ali, pelo menos, se constituem enquanto sociedade, Estado ou não, mas todos os agrupamentos sociais para saber como que era a punição. Você não pode afirmar que... Entende? Não pode afirmar que acabou o suplício, passou a ser enforcamento. Não dá para dizer. Certamente acontecia em outros locais. Mas você tem uma nova economia. Essa é a visão central, essa mudança central, e que é um discurso crítico desse período. Que não é apenas uma necessidade da burguesia de se autoafirmar enquanto classe, mas é uma necessidade da burguesia e do poder constituído de mudar a sua economia de poder. Porque aqui agora a gente tem uma nova formação social, né? A gente tem mais pobres, mais multidões, né? A tese central da professora Vera é multidão, as pessoas começam a ter medo da multidão, né?
você tem multidão, você tem crimes patrimoniais, você tem aumento de renda na sociedade, aumento de crimes patrimoniais. Então, é uma outra Constituição que demandava uma nova ordem, uma nova gestão da economia e do poder, né? O que fala o Pavarini, que a professora Vera sempre repete, né, que é qual é a demanda por ordem da formação socioeconômica? Né? Qual é a demanda por ordem? Você tem que entender qual é a demanda por ordem de determinada formação social. Então veja, no antigo regime era uma. Aqui a gente tem uma outra demanda por ordem. Né? Aqui a gente necessita controlar as multidões. A gente necessita se afirmar enquanto classe. Isso necessariamente impõe uma única forma, né? Que é, aqui somos nós, né? Aqui, porque se fala a burguesia, né? A seção da burguesia. A burguesia é uma classe, né? E é isso aqui. E quem está aqui? Esse aqui são as pessoas, né? As multidões, são as pessoas que estão se aglomerando na sociedade, cada vez mais se aglomerando nos centros, né? Então, assim, você criando cada vez mais populações em cidades pequenas. Você tem uma nova gestão da própria economia, um certo progresso, né? Um certo progresso no sentido da industrialização, né? Ou das formas mercantis de produção de massa, né? Produção fabril, etc, etc. Então, Miseráveis, né? Você tem o Miseráveis, é justamente isso. Você tem um retrato disso. A produção fabril em massa, né? Então, veja, aqui é uma nova demanda, uma nova gestão dessas pessoas. É como se essa classe se descolasse dessa, somente para poder geri-las melhor. Só que você tinha uma limitação, que é isso aqui, né? Só que é muito pouco, né? E aí toda a revolução burguesa, nesse sentido, é construída com base nessa visão. Mas, obrigatoriamente, né, uma visão de contenção do Estado também, né? Tô falando só de essa nova gestão das pessoas necessariamente passa pela construção de um novo sistema. Um novo sistema de imputação, um novo sistema de processo, um novo sistema de punição. E aí a gente entra com as figuras clássicas do pensamento penal iluminista. Beccaria. Vou falar mais dele nessa aula, né? Mas todos foram Romanossi, Carrara. O Carrara, só uma observação, o Carrara ele fala que o delito não é um dado ele fala que o delito não é um dado ontológico, não é um fato social, é um fato do direito. Tem uma frase, tá? Não lembro em qual parte do livro, nem me recordo do livro, mas enfim, né? Deveria ter anotado. Mas tem esse trecho no Carrara que é justamente isso, né? Você vê que ele já imputa o delito como uma construção do direito. Não é mais o delito, é uma construção do direito. Então você vê que como que é um grande avanço para a época, assim, né? Para um cara que tem um insight que não é um insight crítico, né? Mas é um insight de posicionar o crime não mais como um dado ontológico, mas como um dado, uma construção do direito. Então, o crime é um fato do direito, é um fato jurídico, não é um fato social. Aqui, então, a gente tem o primeiro grande nome. Cesare Beccaria. Beccaria. Então vai ficar um brigando com o outro. Beccaria. Eu não falo italiano, então... Eu falo Beccaria, porque todo mundo fala Beccaria, mas pode ser Beccaria. Alguém sabe isso, se alguém tá falando certo e alguém tá falando errado, né? Mas assim, eu vou falar Beccaria porque, enfim, as pessoas costumam falar Beccaria, mas pode ser Beccaria, não sei. Esse aqui é o sujeito que vendeu muito livro. Ele tinha ali, olha aqui, ó, 28ª edição, cara. Esse cara era o cara que vendia a 28ª edição na Europa. Vendeu, velho. Vendeu bastante livro. Distribuiu, né? Falar vendeu, não vou falar que o cara ficou rico com isso. Era o Marquês. Se inscrevia já em uma outra tradição, né? Uma tradição que não era a tradição da galera que estava aqui, né? E geralmente é curioso isso, né? Curioso pensar que, se vocês pensarem, hoje em dia, as pessoas que produzem conhecimento também se inscrevem numa certa classe, né? As pessoas que escrevem os livros, as pessoas que estão na universidade, as pessoas que estão dando aula pra gente, né? As pessoas que estão por aí, né? Vocês realmente se inscrevem numa classe. Não quer dizer que são pessoas piores por isso, né? Não tô falando isso, mas eu quero dizer que, curiosamente, as pessoas da Europa também se inscreviam numa outra classe, que era a classe que tinha acesso às coisas, né?
E, novamente, pessoas que não têm acesso nenhum, mas um conhecimento brutal, né? Essas pessoas não têm tanto espaço, né? E aí eu posso citar um nome só, pelo menos do Rio, que é o Eduardo Marinho, não sei se vocês conhecem. Que é um artista, né? Um cara artista, filósofo, de rua. Certamente lê muito, certamente já assiste muita coisa. É um cara que tem um conhecimento muito genial, o cara é genial. O cara é genial, artista de rua, assim. Tantos outros, né? Não precisa ser ele, que ele é caricato, ele até é famoso na internet, assim. Mas, imagina... O que eu quero dizer? Não estou negando a importância do conhecimento acadêmico, não é isso, né? Até acho que é muito mais importante, mas quero dizer, são pessoas também que produzem uma outra forma de conhecimento, uma outra forma de saber, que são absolutamente delegadas, né? Porque a gente está um pouco preocupado com outras pessoas, exatamente, com as pessoas que ocupam os espaços hierárquicos, né? Claro, fica muito claro isso. Se falando de direito penal e de um conhecimento dogmático, óbvio que a gente não pode entregar isso na mão de qualquer pessoa, porque, sei lá, é um... fulano de tal trabalha na penitenciária, então ele sabe a prática, né? Aí é erro, né? Erro certo, né? Não estou negando o conhecimento científico, isso é muito importante, é o que faz do direito, né? Pelo menos assim, o que deveria fazer do direito se tornar uma área de conhecimento técnico melhor do que é, né? A gente deveria ser guiado por isso, né? Por pessoas que estudam e produzem academicamente conhecimentos, né? Produzidos metodologicamente fundados e que dão um respaldo para a gente trabalhar em cima, né? Que são as teses, dissertações, enfim, todo conhecimento que é produzido na academia. Sem dúvida, mas eu não estou falando desse tipo de conhecimento, né? Eu estou fazendo só uma pequena reflexão sobre isso, sobre um marquês que ocupava um espaço dentro da famosa Academia dei Pugni. Academia do Punho, velho. Por que era a Academia do Punho? Alguém sabe o que é a Academia do Punho? Porque a galera literalmente sempre saía na mão, velho. Nas reuniões. Então, a Academia do Punho é a Academia do Punho, velho. Aqui tava concentrado Beccaria. Vou colocar o irmão dele primeiro aqui, porque ele é a figura mais importante. Esse cara aqui é um pouco secundário. Esse aqui é mais importante. Pietro Verri... Alessandro Verri. Esses dois sujeitos aqui também participavam da Academia do Punho, como mais outros, mais uns 3 ou 4 aí, que foram relegados pela história. E assim, a história passou por cima desses outros, porque o importante são esses dois caras, mais o Pietro Verri, que era um cara que tinha um saber notório, já escrevia livros na época na Itália, e o Beccaria, porque ficou famoso com a sua obra genial aí dos delitos e das penas, que é um livro muito falado e pouco lido, velho. Impressionante, o livro é desse tamanho aqui, cara. Todo mundo fala do cara, ninguém nunca leu. O livro tem até essas edições toscas aí, que é a edição de... Martin Claret, né? De metrô. Martin Claret, né? Que eu trouxe... Tem erros nojentos na edição. Tem lá vários, né? Edição de metrô, edição de bolso, não sei o quê. Todo mundo já leu. Inclusive eu conheço pessoas que não estudam direito e já leram o livro. Leram, não sei se leu, mas já falaram que conhece um livro ali, tem um livro e tal. Maluquice, não sei como teve acesso, mas é um livro que tá ali, né? Tipo o Príncipe Maquiavel também, uma coisa, tá em todos os lugares. Esse aqui é um livro que tá em todos os lugares. Que ficou muito famoso. Porque tem uma importância muito grande, né? Mas qual que é aqui? Eu vou falar mais sobre as polêmicas do livro do que as teses centrais, né? Porque as teses centrais todo mundo sabe, né? No geral, né? Que, cara, é um manifesto da reunião de todos os pensamentos, todos os pensadores, como eu disse um pouco antes, né? Aqui a gente não tem um cara que é iluminado, e nem uma academia que é iluminada por um conhecimento, do nada. Eles reuniram ali e falaram assim, olha gente, tivemos um insight aqui, que agora a situação tem que ser diferente. Não, entendem? É uma construção do pensamento, como eu rapidamente tentei demonstrar aqui. Você tem uma formação no pensamento iluminista, que é a base que funda o pensamento penal iluminista. A partir disso, você tem pessoas que estão mergulhadas nessa literatura, né? E nessa vivência, e no sistema social, 1764, o Delito das Penas. Então, você tem uma escola que se inscreve nessa tradição, né? Uma tradição de romper ou de inserir limites. E aí o livro do Beccaria é todo, né? Primeiro, vou falar depois sobre umas coisas do livro, mas você tem ali um manifesto central pela contenção do arbítrio do antigo regime. É isso, né? Escrito de uma forma muito acessível,
muito acessível, é um livro que qualquer pessoa lê, inclusive nas traduções. Eu nunca li italiano, né, o livro italiano, mas da forma que veio traduzido, eu acredito que não tenha muito problema com relação à tradução para o italiano, do italiano para o português, mas é um livro muito fácil de ler, qualquer pessoa consegue assimilar, né? Inclusive é livro de graduação de início de direito penal. Um professor que começa direito penal falando sobre pensamento penal iluminista, ele vai passar o livro do Beccaria e assim, é fácil de ler, qualquer um consegue assimilar. Então ali você tem um manifesto central sobre isso, né? Sobre a contenção do poder do Estado, contenção do poder punitivo, um manifesto central sobre o abuso do suplício, né? Sobre as penas, enfim, que são absolutamente desmeduradas, desproporcionais. A ideia central de proporcionalidade. Entre crime e pena. Entre crime e pena tem que ter uma certa proporção, né? Na medida. Que nunca deve ser levada, por exemplo, a transformar o sujeito num mero objeto e que nele possa incidir toda a ira de um sujeito soberano ou toda a ira do Estado por forma de uma punição, né, de pena. Então essa pena aqui deveria ser absolutamente proporcional ao delito, que cumprisse uma visão, e aí o primeiro desenho de prevenção. De prevenção geral, de intimidação, né? Essa é a preocupação central do Beccaria. Inclusive, se vocês pegarem, tem uma passagem que é muito clássica dele, eu não vou lembrar agora, mas é sobre a pena, tem que ser... Não pode ser grave, mas tem que ser tipo, certa e capaz de intimidar. Tipo, uma passagem assim que está lá no livro. Para a próxima aula eu posso até procurar e falar literalmente. Mas enfim, a preocupação dele era justamente essa, né? Que primeiro, cumprisse uma função de prevenção geral e que cumprisse uma função de utilidade na sociedade. Tanto que ele tem essa... Muitas pessoas questionam justamente essas duas possibilidades aqui, de ser um utilitarista preventivista, mas isso está lá no Beccaria. Qual que é a questão central e é a maior curiosidade sobre o livro, sobre a época, é fulano, Beccaria, na Academia dei Punho, Academia do Punho, escreveu um livro, Delírio das Penas, né? Que se vocês lerem o livro, quem já leu sabe que não tem, é um compilado de informação, cara. Primeira coisa, não é um livro que começa aqui e termina aqui, velho. É um livro que começa aqui, aí vai, velho. Vai jogando os tópicos, cara. É tipo assim, ó, fala sobre tal, pá, fala sobre não sei o quê. É um livro sem nenhuma sistematização, nenhuma. Por quê? Aí dizem as más línguas, né? E más línguas mesmo. Isso, gente, vou falar pra vocês. Vou ser bem honesto. Inclusive eu tava tendo discussão com uma galera do mestrado, essa informação que eu vou dar agora, eu não sei de onde tiraram. Todo mundo reproduz. Todos os professores. Desde o Nilo, o Maurício não fala assim, não lembro, mas todos os professores reproduzem. Que não sei de onde tiraram, né? Mas o Pietro Verri já era um cara muito mais famoso. Ele tem um livro sobre tortura, que é... Ai, cara, não lembro o nome. Mas enfim, o Pietro Verri já era um autor famoso, escrevia sobre economia e direito já. Ele era um cara, de certa forma, o mais velho da academia e era o mais reconhecido da academia. E as reuniões, o único cara que tomava nota era esse sujeito aqui, ó. O que você tem no final? Um livro desse sujeito, que é o Delírio das Penas. E aí, que as más línguas dizem? Que, na verdade, isso aqui, pela forma que apresenta de zero sistematicidade nenhuma, o livro começa falando sobre vários tópicos, né? São tópicos, direito, justiça, pena, não sei o que, são vários tópicos. Todos esses tópicos aqui, construídos de uma forma meio jogada, o que dizem a más línguas é que isso aqui foi nada mais do que era o cara que tomava nota e ficava aqui, ó, só escrevendo, publicou um livro depois. Então, assim, falam que é um pouco plágio, que tem um pouquinho de plágio ali, um pouquinho de... ele não era... Inclusive, dizem que ele não era um os mais intelectuais, porque esses dois irmãos aqui eram os mais intelectuais, assim, reconhecidos porque já tinham muitas obras publicadas. Se vocês procurarem, inclusive,
internet, sobre as obras do Pietro Verri, vocês vão ver que o cara escrevia sobre tudo da época já. Aliás, os caras escreviam muito e tinha muito livro publicado. E o Beccaria lançou esse tratado aqui justamente dentro desse contexto da Academia do Punho. E aí dizem aí que ele é justamente um cara que esse livro tenha sido, é bem possível que tenha sido um plágio ou uma compilação da palavra dos colegas ali, que foi sistematizado, né? No livro com uma forma bem tranquila de ler e tal, enfim, ficou uma forma acessível, isso aí é responsabilidade do Beccaria, mas no geral a ideia que está ali dizem que não é dele. Dizem. Onde está isso? Está nos fatos, né, que circundam a hipótese central, mas não vou falar que eu li isso em algum lugar porque eu mais escutei isso do que eu li de fato. Mas uma coisa é concreta, quem leu o Delírio das Penas, recomendo todo mundo leia, pelo menos uma lida assim leve no livro, porque também é um livro muito simples de ler e como eu falei, fujam disso, cara. Fujam de ser um livro que todo mundo fala e ninguém nunca leu, cara. A mesma coisa do Homem Delinquente do Lombroso, a gente vai falar na próxima aula. Fujam disso, cara. Leiam um livro, velho. Leiam um livro, cara, sabe? Se preocupem nisso. Vocês estão estudando um cara, você não precisa virar o especialista em Beccaria, eu também não sou, cara. Mas assim, leiam o livro dele, leiam o que ele escreveu, leiam as pessoas que estavam próximas, leiam as pessoas que ele partia, sabe? Dali vocês vão ter a ideia central, vai esclarecer as coisas na sua cabeça. Na hora de escrever numa prova, por exemplo, vocês vão ter a ideia do que vocês estão falando. Vocês não estão reproduzindo o que uma pessoa veio aqui e falou, né, ou o que vocês leram no livro. Vocês estão reproduzindo um conhecimento que foi sistematizado por vocês a partir do que vocês conhecem, né? Isso é fundamental para dar uma resposta em prova, né? É fundamental, você não pode escrever, porque a pessoa que está preocupada em decorar certamente vai esquecer, velho. Vai esquecer, o cara vai chegar uma hora, deu um branco, e aí, esqueceu. Agora, a pessoa que sabe é diferente. Ele não vai dar a melhor resposta, certamente porque ele esqueceu, ele tá ali, as melhores ideias ele pode ter esquecido, mas ele vai dar uma resposta coerente com o que ele entendeu. Que se entendeu de uma forma pela literatura correta, o cara leu e é uma resposta certa, né? Mais e menos, mas é uma resposta certa, fundada pelo menos, não é da cabeça do sujeito. Entenderam isso? Aqui você tem justamente essa polêmica central que circunda o livro do Beccaria, né? E que, enfim, não perdeu, não fez perder importância isso, porque na época, isso, como eu falei, isso é um fato posterior, né? Na época foi um livro que vendeu muito, teve muita tradução, né? O comentário à edição francesa foi do Voltaire, né? E aí você teve uma certa, um certo um endossamento muito grande do livro, né? Foi um livro que correu a Europa inteira, com várias traduções, e foi uma coisa muito assim, foi lançado anonimamente, inclusive por ele, pelo medo de represálias, etc. O livro publicado secretamente no início, que depois teve a autoria dada, mas, veja, a preocupação dele é enorme em romper esse sistema, que era o sistema do antigo regime, e estabelecer balizas básicas, que como eu falei, em linhas gerais, numa análise da história, a gente pode partir e pensar que é justamente numa ruptura do poder punitivo, né? Ruptura não, mas numa certa contenção do poder punitivo. Numa análise crítica seria uma nova forma de você gerir a economia, né? Uma nova forma de você gerir isso daqui. Uma nova forma de você gerir essa galera aqui. Porque justamente você tem uma nova demanda por ordem na formação socioeconômica daquele momento, em que não dava mais para você manter as punições antigas, que eram os suplícios, né? Assim, eliminação de pessoas publicamente, porque isso aqui já não colava mais, né? Se fosse isso. Isso aqui já era uma coisa que por questões de crise do antigo regime, você já não tinha como, as pessoas já não aderiam isso mais. Então você tinha um problema muito grande, ou enfrentaria um problema muito grande na formação socioeconômica, ou você estabelecia um novo modelo, né? E o novo modelo foi justamente o modelo das garantias, né? Da legalidade, da igualdade, da fraternidade, né? O grande lema aí da Revolução. E o livro do Beccaria foi uma adesão tão grande, né, que inclusive é um dos livros, em termos de pensamento penal, um dos livros que funda a Revolução, que foi o quê? 30 anos depois, né? E você tem 20 anos, 24 anos, é isso, 1789. E aí você tem o livro, ou seja, que sai um pouquinho depois, né? Mas que funda a base do pensamento dos reformistas. Aqui é uma coisa, né? Isso é questão de prova. Não. Escola clássica, né? Aí você pode aqui os reformistas. Os humanistas. Toda essa galera aqui, cara. Mas, né, além dele, aí vou colocar aqui embaixo, né? Que eles não são da escola do punho, mas aí você vai ter gente, o Carrara escreveu.
Que mais? Feuerbach. Então, assim, esses são os pensadores que, primeiro com Beccaria, né, Academia do Punho aqui, e o que vem antes deles também, antes do Beccaria, são os pensadores que fundam o pensamento penal iluminista. Né? Não fundam o iluminismo, mas a reforma penal é dada em razão da publicação desse livro, né? Da publicação e do pensamento que circundava aquela época ali. Isso aí é uma... Deixa eu ver o que mais. Eu tô esquecendo. Nossa, velho. Dei um passo aqui que eu não deveria ter dado. Mas é que eu não falei de criminologia até agora, né? Mas aí eu já falei, não falei, mas enfim. E agora uma questão central, que é uma questão de certa forma, uma polêmica, na literatura inclusive crítica. Vou apagar isso aqui. Que é o seguinte. E a criminologia, né? Novamente, como eu falei no início lá, não eram pessoas preocupadas em sistematizar um método científico para estudar a criminologia. Nem para estudar o crime, nem para estudar o sujeito criminoso, né? Muito menos. Por quê? Porque você partia da ideia da sociedade fundada sobre um contrato social, que era o pensamento do século XVIII, né? E que o sujeito tomava as decisões racionalmente, né? O sujeito era movido pelo livre-arbítrio. A liberdade era algo fundamental na vida, nas decisões do sujeito. Se era assim, a preocupação sobre questões... Veja, quando você impõe uma determinação, foi o que eu disse, quando você impõe uma determinação, faz todo sentido você estudar, né? Porque você parte de uma outra hipótese. Olha, o sujeito é determinado. Se esse sujeito é determinado, peraí, né? Para onde ele vai, né? Para onde vai, até onde vai essa determinação dele, que ele é capaz a partir das determinações, né? Quando o sujeito é livre, o sujeito é livre, né? Você não... Como que você vai estudar a liberdade do sujeito, né? Veja, entendem isso? O sujeito é livre e pratica delito porque simplesmente pratica delito, porque ele quer praticar delito. Porque ele, de forma... Inclusive a ideia de intimidação só é possível a partir da ideia de que o sujeito é absolutamente livre para tomar suas decisões. Tanto é livre que você pode intimidá-lo a não tomar liberdade naquele sentido, no sentido do ilícito, né? Só assim faz sentido a prevenção geral. Se você acredita que o sujeito pode, de fato, olha, você é livre, né? Então a gente consegue impor limites à sua liberdade a partir da correção da pena, que é o Feuerbach vai fazer o desenho melhor disso depois, mas entende isso? Só é possível falar em intimidação a partir do momento que você acredita, de fato, que o sujeito é livre para determinar suas escolhas. E aqui, a criminologia... tem esse certo impasse, que é você não estudar, não falar em criminologia na escola clássica, nem no pensamento penal iluminista. Então, tem que ter uma certa ressalva na hora de atribuir, por exemplo, como criminologia clássica. Né? Tem muitos livros que escrevem sobre isso, a criminologia clássica. Não está errado, né? Porque eram pessoas, mas também não está certo. Porque tem essa certa limitação. Por isso não tem como dar uma homogeneidade a essa escola, e muito menos falar que eles estavam ali debruçados ao método científico da criminologia, diferente dos positivistas, que esses, de fato, sim, criaram um estudo científico da análise do sujeito criminoso e a partir dali, que a gente vai ver na próxima aula. Qual que é a questão, então, central? Aqui a gente tem uma pequena divergência da origem da palavra criminologia, que é 1888, talvez, Garofalo, aí novamente, aquele problema do italiano, né? Garofalo, Garofalo, eu falo Garofalo. Foi o cara que foi o primeiro a cunhar esse termo, criminologia, discípulo de Lombroso, veio depois. Ele foi o cara que ele era, vou falar assim, a ovelha negra que produziu os piores pensamentos. Que o Ferri ainda era um cara socialista que morreu abraçado com Mussolini. Mas isso aqui, esse cara aqui não. Esse cara aqui é reaça mesmo. De sempre foi. Foi o primeiro a cunhar o termo criminologia. Isso aqui eu deveria ter falado lá no início, cara. Lá atrás, quando eu tava falando de origem e tal. Por isso que eu falei que eu acho que eu avancei demais, mas beleza.
Deixa eu confirmar essa data aqui, que eu posso estar equivocado, mas eu acho que é isso mesmo. Ai, meu Deus, perdi a data. Pô, 85. Se eu não olho... Foi o primeiro a cunhar esse termo, né? E a partir dali, do positivismo, você tem aqui a criminologia enquanto ciência dos estudos, das determinações do crime, né? A questão é, o Zaffaroni, e é a corrente que a professora Vera aderiu, assim, de fato, né? Aderiu. Ele vai falar uma outra coisa. Olha, a criminologia, na verdade, nasceu muito antes. Criminologia, as primeiras pessoas a fazerem criminologia foram, na verdade, os inquisidores. Com o primeiro livro central aqui, né, o famoso Maleus Maleficarum, que é o martelo das feiticeiras. Porque ele dizia que aqui, esse sujeito, e aí a análise da literatura da Inquisição, principalmente nessa primeira fase da Inquisição, que é 1300 e pouquinho, esse livro aqui é 1478, eu acho, 1487, horrível de data. Esse livro aqui, 1487. Então ele falou, os demonólogos foram os primeiros criminólogos. Porque ali, na visão do Zaffaroni, eles criaram uma sistematização da bruxa enquanto sujeito criminoso. Sujeito criminoso. Então veja, essa é uma grande divergência do nascimento da criminologia. Questão de prova. Gente, abraça quem tá na banca aí, vê o que o cara prefere, porque... Ou coloca os dois pontos, né? Não tá errado um ou outro. Se você for falar, por exemplo, se pegar a aula do Maurício, ele parte daqui já. Nem menciona isso daqui. Não vou falar que não acredito, não sei. Mas assim, digo que aqui a criminologia é fundada em consciência, né? Você pode falar de criminologia no século XIX, que é justamente o que começa com o Lombroso. É que se chama de criminologia, de fato. Isso aqui é a visão do Zaffaroni. Tá errado? Não, mas faz todo sentido. Porque aqui você tem primeiro, uma preocupação enorme em classificar, um sistema classificatório enorme. Aqui, e veja, a literatura, como eu estava dizendo, a literatura da Inquisição é vastíssima. Por exemplo, tem um outro livro que é o... Ai, caralho. Manual dos Inquisidores, de latim, né? Manual dos Inquisidores... Esse livro aqui, no Manual dos Inquisidores, que é dois padres, né? Nicolau Meriche, e outro é o... Na primeira fase, ele é escrito um pouco antes, é 1376. 1376, você vê um pouco antes, né? Então você veja, aqui é uma preocupação enorme, é com o manual, com a forma de atuar dos inquisidores, né? Primeiro... isso é uma primeira fase da Inquisição, né? Que é a fase em que eles estavam preocupados com as bruxas e as feiticeiras, com as mulheres da sociedade. Esse sistema de classificar as mulheres, inclusive nessa literatura aqui, na Feiticeira, do Michelet, tudo você vê que há de fato uma preocupação enorme, primeiro, uma classificação no sistema não só no sistema de punição, mas principalmente na classificação do sujeito criminoso. Mas lógico, com uma outra referência, né? A referência aqui era a mulher, que das vezes ali, quando era a mulher, que era a mulher curandeira ali daquela formação social, quando ela curava, era show de bola. Quando ela não curava, ela era feiticeira, cara. Então veja, ela atribuía-se um rótulo muito momentâneo para a situação. E nós estamos falando dos hereges, que os hereges aí sim é o segundo momento da Inquisição. Aí esse livro, o manual, foi atualizado em 1578. A data eu acertei essa aqui, 76 mesmo. 1578 que eu falei? Isso, né? 1578 foi atualizado por um italiano, Francisco della Penha,
que também é um cara que atualizou isso aqui porque precisava de atualizações do manual, porque agora a preocupação da Inquisição era outra, era com os hereges, não era mais com as feiticeiras, porque isso perdeu uma certa importância já. Então estamos falando de dois períodos completamente distintos e diversos, mas que aqui o Zaffaroni, nossa, faz um Z ao contrário, Causafa, e a tese que a professora Vera aderiu também. Tanto que o curso de criminologia da professora Vera parte daqui. Parte da análise da Inquisição e aí vai dali pra frente, né? E eu tô fazendo essa disciplina agora, deve acabar um pouco depois do positivismo, mas acho que nem a gente chega lá não, pelo decorrer da quantidade de leitura e quantidade de aula. Mas, veja, há uma crença nesse sistema aqui como a origem do termo criminologia. Isso aí vocês têm que saber, é muito importante. Principalmente para uma prova dissertativa ou até uma prova objetiva aí, nem sei, cara. Eu acredito que não caia, acredito. Mas tem aí a questão de, sei lá, dizer a criminologia enquanto ciência. Aí você pode dizer isso aqui, certamente, abraça século XIX, né? O primeiro a cunhar o termo foi o Garofalo. Agora, a criminologia enquanto disciplina, principalmente nessa análise classificatória do sujeito criminoso, né, do herege, da bruxa, primeiramente, me parece muito que é correto analisar dessa forma, entendem? Porque aqui você tem, de fato, a literatura, como eu falei, é absolutamente vasta, é uma preocupação enorme dos papas e da Igreja Católica de criar um sistema de imputação para esse tipo de gente. E essas pessoas agregavam características muito próprias, que era a característica do sujeito criminoso. Entende? A mulher tinha seus traços, né? Tinha os seus comportamentos, né? A mulher bonita, né? A mulher que era... Veja, a mulher bonita numa sociedade, numa formação social, ali ela atraía alguns certos problemas, né? Porque ela é muito bonita, então ela pode ter simplesmente a encarnação do diabo feita para quê? Para conquistar as pessoas, os homens. E aí o mais engraçado dessa literatura é que lógico, aqui não é que não existia herege também, eles estavam caçando todo mundo, mas a preocupação dos hereges veio muito depois. Como eu falei, né, nessa certa... veio com o passar do tempo, porque a preocupação era as bruxas. Mas era engraçado, no livro A Feiticeira, do Michelet, ele fala assim, para cada... E é sensacional, que acho que ele tira do manual esse trecho, que é para cada... só uma observação. Esse aqui tem mais de 3.800 páginas, cara. Então é um baita livro, cara. É um baita livro. A galera escrevia pra valer, cara. Tipo, não é brincadeira. É um negócio sério, cara. Sério. Um negócio enorme. E assim, o que ele dizia, o Michelet? Falava que assim, olha, pra cada sacerdote possuído, homem, há pelo menos 3 mulheres. Então assim, você tem que se preocupar muito mais com as mulheres do que com os homens. Porque o homem pode até ter um bruxo, um feiticeiro, mas o problema não é o homem, o problema é a mulher, que ela sim é a incorporação do demônio, por tudo que atraía, né? Por tudo que atraía, pela posição que ocupava ali na sociedade. Há uma certa, uma construção desse pensamento. Bom, deixa eu ver a hora. Então, vamos fazer aquela famosa, famosa pausa. Gente, como eu falei, eu acho que eu terminei mesmo o cronograma. Assim, tem uma questão que eu só esqueci de falar, que é mais uma recomendação sobre o pensamento penal iluminista, que é a visão de fato crítica disso aqui, que não é só uma certa reprodução de uma ideologia, como eu falei, né, de uma nova mudança de economia de poder. Mas antes é dizer assim, olha, desculpa qualquer coisa se eu sair falando aí, se vocês, sei lá, quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar depois ali, só me procurar, a gente conversa também. Estudem, leiam esses livros, cara. Como eu falei, criminologia no concurso da defensoria aqui, como eu falei, 2 questões, né? Pelo menos a última prova que eu li, 2 questões só dentro de direito penal. E assim, não se preocupem muito com isso, se preocupem em aprender, se preocupem a ler e se capacitarem a, primeiro, não ter uma visão absolutamente quadrada e classificatória do direito penal e ter a criminologia como uma chave de interpretar tudo o que vocês vão estudar em dogmática, né? Entender as funções políticas do sistema penal. Pensa naquela frase do Nilo, né? Criminologia é o jardim ao lado do direito penal, né? A única forma que você tem de fugir desses ferrolhos metodológicos que fazem a gente não enxergar a realidade social e não enxergar a função política do sistema penal. Então, pensem nisso. Só esqueci de falar seguinte. E outra coisa.
Outra coisa fundamental, não acreditem no que eu tô falando aqui, estudem, cara, leiam. Leiam de fato, e numa leitura, assim, garanto pra vocês, 3 livros vocês vão ler e vocês vão estar mais qualificados que eu pra falar sobre criminologia, tenho certeza, mas desde que vocês leiam o livro inteiro. Na próxima aula a gente vai falar sobre o positivismo, semana que vem, e aí a gente vai, enfim, dar continuidade ao pensamento que aí, de fato, seria mais importante em termos de criminologia. Aqui o que a gente fez foi um retrato, né? Um retrato sobre o pensamento penal iluminista, no geral. Mas aqui a gente pode falar, como eu falei, de criminologia, de fato, né? Fala de criminologia a partir do positivismo dali pra frente. Claro que o que eu acabei de pagar aqui, também a gente pode dizer que também é criminologia, né? Na visão do professor Zaffaroni. Mas, enquanto ciência mesmo, a gente tem esse retrato aqui. Bom, eu esqueci de falar só de uma figura, que é o cara decisivo, que recomendo muito a leitura também, que é o famoso Marat. Esse sujeito aqui, Jean Paul Marat, esse aqui era um sujeito perigoso, cara. Esse aqui morreu, né? Morreu de idade, eu acredito. Não lembro a causa-morte do Beccari, mas acho que morreu de idade. Sujeito gordinho, assim, né, tal, morreu, comia bem, se alimentava bem. Esse sujeito aqui foi assassinado, velho. Então, assim, já vê o perigo que a pessoa representa. Você tem que matar o cara, velho. Porque, assim, meu Deus, o que esse cara vai arrumar, né? Ele escreveu um livro, Plano de Legislação Criminal. Cara, exercício pra vocês, pra estudarem isso daqui. Livro pequeno, gente. Livro pequeno. Aproveitem umas férias aí das matérias dogmáticas que vocês vão estudar Estou estudando para o concurso, né? Classificação das constituições, né? Sei lá, direito civil, aquele caminhão de matéria. Aproveita uma disciplina, umas férias dessas que vocês vão tirar certamente, senão vocês vão ficar malucos, né? Estudando só essas matérias. E leiam esse livro e depois leiam esse livro aqui, velho. Que vocês encontram ridiculamente barato. A PDF deve encontrar, esse aqui eu não sei. Aquilo ali você encontra, como eu falei, até na livro de bolso, mas deve encontrar também em PDF. Se não encontrar, cara, stand virtual aí, vocês vão pagar a miserinha. Não vão pagar cara no livro. Plano de legislação criminal. Aqui sim, cara. Esse cara aqui foi um crítico. Né? Não só um crítico do modelo do antigo regime, mas como um crítico das próprias funções do sistema penal e um crítico da Revolução Burguesa. Era um cara que estava de fato preocupado em não só com isso aqui, né? A gente tem um sistema, como eu desenhei antes aqui, né? E aqui, burguesia. E aqui a gente tem, né, as multidões. Ele é um cara que não estava preocupado com isso daqui, né? É um cara que estava preocupado com isso aqui, velho. Que justamente escreveu no sentido de dizer, olha, é evidente que a gente precisa de uma limitação do poder punitivo, isso é óbvio, que a gente tem que partir disso, né? Porque o que a gente vive é barbárie de fato, e autoritarismo de fato. Mas a gente precisa pensar no modelo de revolução que abarque essas pessoas aqui. No plano de legislação criminal é um manifesto crítico e absolutamente revolucionário em relação às proposições de direito penal e de formação socioeconômica. Marat, esse cara é um cara importante de ser lido em termos de uma visão crítica. E assim, aparece muito... de uma forma muito subsidiária com relação ao pensamento penal iluminista. O Beccari como eu falei, é o livro que foi mais traduzido, o livro que circulou mais na Europa. Esse cara aqui não circulou tanto foi assassinado, assim, né? Um cara que teve tanta... tem importância para nós, né, com proposições críticas, mas não teve tanta importância em termos de revolução, porque olha a preocupação, né? A preocupação das pessoas que estão aqui é o vínculo necessário com o modelo contratualista de sociedade, com o modelo burguês de sociedade, que representa os interesses dessas pessoas aqui, né? A gente não está preocupado com essas pessoas aqui, cara. Porque, como eu falei, se vocês pensarem que um pensamento é construído por uma classe de uma certa forma, né? Uma certa forma hierarquizada de uma certa medida, né? O Marquês de Beccari, o cara era um marquês, não era o peão da CSN, sabe? Não era o trabalhador da indústria, né? Era o marquês. Então, veja, olha a classe em que o cara se escreve e para quem ele escreve no lugar onde ele escreve, numa academia de letrados, né, professores, né?
não vou falar professores, mas academia de letrados, pessoas com conhecimento, de acesso a conhecimento, acesso à informação, é outro tipo de gente, né? Essas pessoas dificilmente, não que eles não estavam, veja, não há uma ideia de perversão completa, né? Não, eles estão ali pensando, vamos oprimir os pobres, não é isso, mas é que você tem uma outra preocupação que está direcionada a outras pessoas da sociedade, a essas pessoas aqui, ó. Essas pessoas aqui não interessam tanto. Vão ser a base da nossa revolução, mas a revolução não é para elas, é para nós, né? Isso é importante. O Mará não, ele estava um pouco mais preocupado com isso, né? E outra questão que também é só uma curiosidade, para a gente acabar de fato, e aí, enfim, peço desculpa ter falado muito rápido, ter acabado antes do que eu imaginava, mas tá aí pelo menos as bases do pensamento penal iluminista, é isso daí, que é o seguinte, cara. O grande marco da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. O que era a Bastilha? Prisão, velho. Então, assim, você tem um marco central da Revolução, é simplesmente a destruição e não sobrou um tijolo para contar a história. Sobrou parlamento, tribunal, tudo lá, bonitinho na França lá. Tu vê lá intacto, né? Reformar museu e tal. Agora, disso aqui, que era uma masmorra, as pessoas ficavam presas, não sobrou isso aqui, ó. Não sobrou um tijolo, velho. Então, assim, a ideia do gládio da justiça, pensa o Stephen Hobbes lá atrás, né? Do poder do gládio, seu poder mais fundamental, foi assimilado de uma certa forma empiricamente pelas pessoas, né? De entender, isso aqui é um marco do abuso, é o marco da violência do Estado, é a prisão, velho. Então a prisão é o marco da violência. Vamos deixar os tribunais, o tribunal ficou, velho. O parlamento ficou, agora isso aqui não ficou, velho. Não sobrou um tijolo pra contar a história. Então veja, olha como é decisivo o controle por isso aqui, cara. Entende? O controle do sistema penal, o poder punitivo, né? O poder do poder punitivo, o poder do gládio, é absolutamente decisivo no controle da sociedade. Isso aí tá na criminologia crítica, né? Barato, né? Qual que é a função do sistema penal? Reproduzir a realidade social, né? Institui desigualdade no sistema penal, né? Ele simplesmente reproduz a desigualdade, que é evidentemente instituída por outros ramos do saber, né? Jurídico, né? Que é direito civil, direito de trabalho. Vou te explorar. Aliás, melhor, você pode explorar o sujeito, porém, desde que em 8 horas de trabalho. Velho, 9 horas aí tu paga hora extra, né? Mas isso aqui aí vale qualquer coisa, meu irmão. Vale qualquer coisa. E no máximo 12. E no máximo outras escalas aí que eu já nem sei, mas enfim, eu quero dizer, aqui você tem uma limitação, que numa visão é o direito penal, né? Que é o direito penal, que é assim, a gente tem um limite, é o que a gente tem que trabalhar com isso, porque sem direito penal, sem a estrutura dogmática do direito penal, sem sistema, né, digo sistema de conhecimento, sem ter a disposição do que é um erro de tipo, erro de proibição, né, sem uma definição do que é a limitação da conduta humana, a limitação, sei lá, qualquer categoria jurídica dogmática que você incorpore aqui, sem isso a gente não tem nada, então saibam muito isso, direito penal. Mas entendem? É isso aqui, ó. Então, veja, aqui é uma certa limitação também, mas há uma imposição de, olha, pode explorar, velho, 12 horas só, mas pode explorar, 12 horas. Isso aqui não é violência, né? Isso aqui não é violência, porque violência é o quê? A criminalidade, né? Violência é a criminalidade. Criminalidade é violenta. Exploração da mão de obra do sujeito não é violência. Exclusão do sujeito, né? Exclusão de sujeitos em áreas urbanas, por exemplo, não é violência, né? Não é violência, né? Você habilitar pessoas a frequentarem determinados ambientes, o ambiente do concurso público, por exemplo, e aí a proposta do curso, né? Veja, você habilitar pessoas para estudar isso daqui e outras nunca vão ter essa possibilidade, isso não é violência, velho. Violência é isso aqui, cara, que a gente vai chamar de furto, né? Furto é violento. Subtraiu o iPhone do pessoa que acabou de comprar, porque deu a vida ali, né? Trabalhou muito e tal, pá. Isso é violento, né? Entende? Matar outra pessoa é violento. Agora, isso aqui não é violento, né? Se umas pessoas estudam para concurso, outras nunca vão estudar, nunca vão nem fazer direito, vão ficar no máximo aí, cumprindo a máxima grega lá, né?
Uns servem para umas coisas, outros servem para outras coisas. Azar o teu se tu não nasceu na família que serve para alguma coisa. Se você não é da classe que serve, azar o teu, nasceu pra coió, capacho. Nasceu pra ser capacho mesmo, pra trabalhador de indústria. Você nasceu pra estar aqui, ó. Aceite e lide com isso, velho, sacou? Essa é a ideia. Isso não é violência, cara. Não é violência. Violência é o crime. Então, veja, essa função política do sistema penal é denunciada pela criminologia crítica, isso a gente tem que assimilar isso também, né? Bom, encerro por aqui e é o seguinte, só uma coisa central, pensem sempre nisso na escola clássica, principalmente numa resposta de prova, pensem sempre em saber dar a importância devida para os termos, né? Os termos não são criados aleatoriamente. Pensem nisso. Criminologia clássica, se for escrever isso, pelo menos coloquem a crítica, né? De que, bom, aqui é criminologia, mas peronomútil, não é tão criminologia assim. Porque criminologia é o que se faz a partir do século XVIII, aí você pode ter a discussão do Zaffaroni lá depois, etc. Mas pensem na escola clássica como uma escola de direito penal, que não pensou tanto, não teve tanta preocupação com o sujeito criminoso e nem tanto com a preocupação com o crime, né? Lógico, tratava do crime e da pena, na razão de proporcionalidade. Mas não era de fato uma escola sistematizada que pensava metodologicamente, cientificamente o problema da questão criminal, entende? Era uma preocupação, como eu falei, geral, uma preocupação de limitação e de lógico, né? Humanistas, reformistas, né? Que estavam ali preocupados em uma última análise, em humanizar o sistema penal, né? E ali vamos tirar o sujeito da forca, vamos colocar o sujeito de suplício, né? Vamos colocar o sujeito atrás das grades. E aí a gente vê o que dá, né? E a gente tá nesse modelo aí até hoje. Vamos colocar o sujeito atrás das grades aí, assim... No máximo que você vai ter, que não era a proposta do Beccaria, que vem depois, inclusive com o positivismo, é de reformar, né? As ideologias ressocializar, reinserir, blá, 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 blá. E aí você entra nessa lógica. Enfim, mas é isso, gente. Desculpa qualquer coisa. Leiam mesmo. Não acredito no que eu tô falando aqui. E como eu falei, vocês podem ser grandes criminólogos, estudando muito, claro. Mas leiam os livros centrais, principalmente dessa fase aqui. Vai te dar uma visão geral sobre, principalmente isso aqui, do pensamento penal iluminista, não sobre criminologia especificamente quanto ciência, né? Você vai ter uma visão geral sobre direito penal. Isso é fundamental, porque você entender que aqui, inclusive, você tem a Constituição das garantias fundamentais do ser humano, né? A Revolução Francesa, o marco central é esse, né? Se você tem ali o princípio da legalidade, né? Instituído, como eu falei, começa em Rosa, mas instituído aqui como uma regra absoluta, né? A humanidade das penas, né? Toda essa preocupação vem a partir desse período. Então isso aqui também evidentemente, estudar direito penal, né? E sempre estudar criminologia também, você está estudando formas de punir e economias de poder. Então é isso, gente. Valeu.